Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus, debitoribus nostri. Nós retornamos então para este segundo momento de reflexão a respeito do tema Cultura da Morte, o grande desafio da Igreja. Como nós havíamos já colocado anteriormente, aqueles que desejarem adquirir o livro Cultura da Morte, do Monsenhor Sanaúja, poderão ainda ao final deste segundo momento adquirir o livro aqui ao lado, no valor de R$ 35, e poderão também presentear, compartilhar aí com outras pessoas da sua família, seus conhecidos. E neste segundo momento, então, o Padre Paulo Ricardo fará o fechamento, o apanhado das ideias gerais apresentadas pelo Monsenhor Sanaúja e também, já refletindo sobre esse tema, aprofundará aí de acordo com o seu conhecimento, o seu trabalho também. Nós convidamos então o Padre Paulo Ricardo a iniciar aí a sua reflexão neste segundo momento. Padre Paulo, força o livro, que o livro não saiu, hein? Dá um reforço no livro. O livro está aqui, ó, caso o senhor queira. Tá. Se você quiser colocar embaixo, ó, Padre. Não, não está lá esperando o ponto, Colocar em cima. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez na comunidade Pantocrator, né? Quero agradecer essa acolhida. Eu estou ficando um habitué, né? Daqui a pouco vão achar que eu moro aqui. Tudo bem. Então, algumas ideias básicas daquilo que Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja nos colocou na sua conferência inicial. Vejam, a ONU, ela comemorou, fez festa, digamos assim, pelos compromissos assumidos na Conferência do Cairo há 20 anos atrás. Essa é a razão pela qual se justifica plenamente a publicação desse livro, embora seja um livro que já tem a sua idade, Ou seja, um livro que poderíamos dizer assim, está desatualizado. Não, mas é atualíssimo, exatamente porque a ONU, mais uma vez, colocou toda a ênfase na questão da Conferência do Cairo. E a Igreja precisa se posicionar diante desses acontecimentos históricos, mesmo que isto custe para a Igreja, mesmo que isto não seja muito popular. O Papa Paulo VI, quando ele assinou a encíclica Humanae Vitae em 1968, ele não estava querendo ser popular, ele estava prestando o serviço, a caridade da verdade, estava ensinando às pessoas o que era a verdade. A encíclica Humanae Vitae, para quem não sabe ou não se recorda, é a encíclica que trata dos anticoncepcionais. Disse aquele que depois se tornaria cardeal secretário de Estado, Agostinho Casaroli, disse que quando Paulo VI, em 1968, assinou a Humanae Vitae, na verdade ele estava assinando a sua própria paixão, ou seja, a sua condenação à cruz. E de fato foi assim, porque os 10 anos de pontificado que se seguiram foram 10 anos de verdadeiro sofrimento. O Papa João Paulo II, por exemplo, várias vezes proclamou São João Paulo II aquilo que é o compromisso da Igreja com a verdade. A Igreja não quer ser popular, a Igreja não quer ser aplaudida, a Igreja quer ser fiel ao seu Senhor. Nós temos que lembrar que o Senhor da Igreja é Jesus, não é o povo. Nós precisamos, então, fazer aquilo que é bom, para as pessoas, mesmo que seja remédio amargo. Então, João Paulo II, por exemplo, fez alguns gestos simbólicos importantes. Em nenhum momento do seu pontificado ele se calou. Ele
por exemplo, mandou retirar a contribuição simbólica que a Santa Sé dava para a Unicef, exatamente por causa das coisas que a Unicef fazia contra a vida e contra a família. Ele, quando falou, por exemplo, da Conferência do Cairo, né, essa fatídica conferência, a respeito da qual vocês irão ler nesse livro de Monsenhor Sanaúja, ele, quando falou da Conferência do Cairo, ele disse às pessoas para rezar a São Miguel Arcanjo por causa da obra do demônio que estava sendo realizada no Cairo. Então, a igreja, ela sabe falar com toda clareza, e é por isso que nós estamos aqui para falar, prestar esse serviço para vocês com toda clareza. Em nenhum momento o magistério dos papas se calou a respeito destes temas polêmicos. Por isso, seria uma concepção muito errada, né? Nós achamos que a igreja deve se calar, simplesmente para ser politicamente correta. Quando nós falamos dessa realidade da cultura da morte, em que está baseado isso? Paulo VI diz com toda clareza: trata-se de uma concepção errada, não é, do desenvolvimento humano. O que é que significa o progresso dos seres humanos? O progresso dos seres humanos para eles quer dizer o seguinte: abolir a família, quer dizer que agora as crianças vão ser todas fecundadas in vitro, né, em laboratório. Isso para eles é o progresso humano, na verdade não é o progresso humano. Então, em 1975, a Congregação para a Doutrina da Fé, em 75, vamos lembrar que o prefeito não era Joseph Ratzinger, né? Em 75, Ratzinger, aliás, não era nem bispo ainda. A Congregação para a Doutrina da Fé assinou um documento importantíssimo que se encontra em apêndice aqui no livro. E o Monsenhor chama muita atenção para os apêndices que estão aqui no livro, porque são importantes para o nosso estudo. Nesse apêndice se encontra essa declaração da doutrina da fé, que é a declaração persona humana. E no número 12 da persona humana se lê o seguinte: os pastores de alma, pois, devem dar mostras de paciência e de bondade. Só para lembrar, desculpa, do que é que trata esse documento persona humana? Trata dos problemas relativos aos 2 mandamentos, o 6º e o 9º mandamento: não pecar contra a castidade, né? E não desejar a mulher do próximo. Os mandamentos sobre a sexualidade. Persona humana, 1975. Paulo VI diz assim: os pastores de alma devem dar mostras de paciência e de bondade. E o Monsenhor Sanaúja diz assim: gente, não venham agora com essa conversa de que a igreja descobriu a misericórdia. Em 1975, muitos de vocês não tinham nem nascido e a igreja já estava falando dessa realidade de nós tratarmos os problemas da sexualidade com paciência e com bondade, que é uma realidade importante, não é? Para os pastores, ter paciência com as pessoas que fazem o seu caminho. Não lhes é permitido, porém, os pastores, nós, padres, bispos, cardeais, papas, não lhes é permitido, porém, tornar vãos os mandamentos de Deus. Então, a gente tem que entender isso, gente. Se o mandamento de Deus: não cometerás adultério, a igreja tem que continuar pregando isso. E nem reduzir desmedidamente a responsabilidade das pessoas, assim dizer: ah, coitadinhos, né? Eles não são culpados, eles são vítimas, né? Tadinho deles, estão cometendo adultério, estão cometendo atos homossexuais, estão cometendo vícios contra o 6º mandamento, mas eles são inocentes. Não, não é justo e não é respeitar as pessoas. Você tratar as pessoas como usar a expressão em latim que o Monsenhor não usou, mas minus habentes, né? Gente que tem menos, que é deficiente. As pessoas não são, desculpa a palavra, retardadas. Elas são responsáveis, são adultos, responsáveis pelos seus atos. A gente não pode tirar a responsabilidade de cada um. Então, é desconcertante a gente ouvir alguns meios de comunicação social, hoje em dia, a mídia dizendo que finalmente agora nós temos a Igreja da Misericórdia.
é desconhecer totalmente aquilo que é a atitude pastoral da igreja. A igreja está absoluta e totalmente aberta para todas as pessoas. Com todos os vícios sexuais que quiserem, podem vir à igreja. Com vocês, com todos os vícios sexuais que tiverem, venham à igreja. Nossos confessionários estão abertos esperando vocês. Venham se confessar, se arrepender dos pecados, que a igreja é uma mãe que acolhe a todos, como o pai do filho pródigo acolheu. Porque seria, o Monsenhor não disse isso, mas aqui sou eu dizendo, seria ridículo nós pintarmos a misericórdia do pai do filho pródigo da seguinte maneira: o filho chega em casa e o filho diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado como teu filho, trata-me como um teu escravo. E o pai diz assim: gente, meu filho voltou, ele está acostumado com comida de porco, põe uma mesa, comida de porco para ele, deixem ele sujo, de 4 no chiqueiro, comendo comida de porcos, acolhamos e façamos festa, porque chegou de casa para casa de volta um porquinho. Essa é uma concepção de misericórdia absurda. Se a igreja é misericordiosa, ela é misericordiosa para tirar as pessoas dos seus pecados, porque os pecados são pecados porque machucam as pessoas. Então, a palavra misericordiosa que a igreja tem para os pecadores é dizer: meu filho, pare de se maltratar, pare de fazer lesões em você mesmo, pare de se ferir a si mesmo, venha para a vida. Esse é o evangelho da vida, essa é a boa nova da vida. Mas o mundo atual é um mundo louco, tresloucado, que ao invés de dar às pessoas o caminho da verdadeira conversão, quer dar às pessoas mais comida de porco. Ou seja, o mundo atual, achando que isto é misericórdia, o que faz? O mundo atual está agora aumentando o cardápio da lavagem. Lavagem frita, lavagem à milanesa, lavagem no micro-ondas, lavagem congelada pronta para você levar, lavagem reciclada, lavagem gluten free, lavagem sem lactose, lavagem sem açúcar, lavagem diet, lavagem light, lavagem clean. E assim vai se aumentando. Isso para eles é misericórdia. Mas isso tem um nome, e o nome disso é escravidão. O pecado nos reduz a escravos. É perfeitamente compreensível que esses homens e mulheres que não conhecem o Evangelho se sintam escravos dos seus pecados e tenham desesperado de sair dos próprios pecados e tenham feito do pecado um projeto de vida. Mas é por isso que nós temos um Evangelho para anunciar. O Evangelho que nós temos para anunciar diz que o pecado não é a única saída. Nós temos um Salvador. É verdade, meu irmão, se você se acha impotente e incapaz de vencer o seu pecado, deixa eu dizer para você, é absoluta e totalmente verdade, você é incapaz mesmo, sem a graça de Deus. Mas com a graça de Deus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para sermos livres, livres de nossos pecados, não para fazer dos pecados um projeto de vida. Então, existe uma única forma, um único caminho para nos libertarmos desses grilhões da escravidão, dessa cultura de morte.
é nos aproximarmos confiantemente daquele que é o nosso libertador. Essa é a verdadeira teologia da libertação. Nos aproximarmos como mendigos da graça e pedirmos, suplicarmos a Ele que nos dê a graça de amar. Por quê? Porque nós não podemos tratar as pessoas como menor de idade. É isso que Paulo VI está dizendo. Diminuir desmesuradamente a responsabilidade das pessoas e dizer assim: olha, você não faz parte da elite da humanidade que é chamada a crescer até a estatura de Cristo e até a capacidade de amar. Meus irmãos, vamos lembrar que o que a igreja quer nos colocar não é um moralismo, não é um moralismo. O que a igreja quer nos apresentar é o amor, o desafio do amor. É isto que resume toda a ética cristã, toda a moral cristã, e dizer que as pessoas não têm opção de sair dessa cultura de morte, dessa escravidão, é dizer que as pessoas estão condenadas à menor idade espiritual de jamais chegarem ao ponto de amar. Porque vamos nos lembrar que o contrário do amor não é necessariamente o ódio, dizia São João Paulo II. O contrário do amor, muitas vezes, é usar o outro. Como o homossexual, por exemplo, sistematicamente usa os seus parceiros e os descarta. A igreja quer acolher as pessoas com tendência homossexual e deve acolhê-los. Mas quem são essas pessoas com tendência homossexual? Vamos ver, por exemplo, uma pesquisa concreta feita lá onde os homossexuais não são reprimidos pela nossa sociedade cristã, burguesa, recalcada e homofóbica. Chama-se São Francisco, na Califórnia. Em São Francisco existe um bairro chamado Castro, onde os homossexuais têm the gay power, o poder gay. Lá eles mandam, lá eles fazem a lei, e se você é heterossexual ou straight, como dizem os americanos, você é que é anormal. 4 instituições de pesquisa, 2 delas eram pró-gay e 2 delas eram neutras, nenhuma delas cristã. 4 instituições de pesquisa foram a São Francisco e entrevistaram a comunidade homossexual numa pesquisa e chegaram à seguinte amostragem. Eu estou fazendo aqui para vocês um resumo estatístico, onde eu vou considerar somente a estatística mais positiva que eu posso apresentar para vocês dos homossexuais. Pois bem, na cultura homossexual de São Francisco, segundo esses 4 institutos de estatística, de cada 10 homossexuais, somente 4 têm parceiro fixo. Destes 4, somente 1 é fiel ao seu parceiro. E este 1 não será fiel no prazo de 1 ano. O casamento gay é uma quimera. O casamento gay é um ente de razão, é um ser que não existe no mundo real. É estatisticamente nulo, estatisticamente desprezível. Não existe isso. Agora nós queremos fazer planos pastorais para acolher casais homossexuais. Onde estão eles? Se as próprias estatísticas feitas pelos institutos gays de pesquisa mostram. Mas por que os homossexuais são assim? Porque eles são especialmente perversos e incapazes de fidelidade? Não, não é por isso. É pela constituição daquilo que é a própria fantasia homossexual. A fantasia homossexual enquanto tal, ela é algo que pede o impossível. Ela pede que eu
sinta que eu sou aquela pessoa com a qual eu estou me deitando. Depois, quando eu me dou conta que eu não sou aquela pessoa, a desilusão some. Entendeu? A ilusão some, vem a desilusão. Além do fato de que a maior parte dos homofóbicos são homossexuais. Os verdadeiros homofóbicos. Por quê? Outro dia, qualquer um que se sente no confessionário e atenda um homossexual sabe disso. Outro dia eu atendi um homossexual, ele dizendo: padre, ele usou outra palavra, eu vou dizer homossexual, você já adapta aí, né? Padre, ser homossexual é uma desgraça. Eu disse: o que é que foi, meu filho? Olha, homossexual é uma desgraça. Eu disse: o que é que foi? Fala logo. Não, homossexual é uma desgraça. O que é que foi? Olha, mulher não gosta de homossexual, homem não gosta de homossexual, homossexual não gosta de homossexual. O sonho de consumo, ele é homossexual, dizendo: o sonho de consumo do homossexual é ter relações sexuais com um homem. O que é absolutamente impossível, porque a partir do momento que ele tem relações com você, você quebra a ilusão vendo que você está, na realidade, na cama com um homossexual. O sonho de consumo é ir para a cama com um hétero. São algumas reflexões que eu estou colocando aqui para vocês, simplesmente dizendo uma coisa: a igreja não é homofóbica. A igreja diz para os homossexuais: meu filho, pare de se machucar. Quantas vezes você vai trocar de parceiro até você perceber que você está se destruindo, se deixando usar e jogar fora? Nós queremos, para os nossos irmãos homossexuais, nós queremos convidá-los a um grande desafio: o desafio de amar. E amar não tem nada a ver com sexo. O amor não tem necessariamente uma expressão sexual. Ele pode ter uma expressão sexual, mas o verdadeiro amor não é isso. O verdadeiro amor se descreve mais derramando o sangue pelo outro do que tendo relações sexuais com o outro. E esse é o desafio para todos nós. Mas quando nós tratamos as pessoas como menores de idade e dizemos: não, você pode ficar aí fechado no seu egoísmo sem problema, não precisa amar, não precisa dar sua vida pelos outros, nós estamos aceitando uma premissa que, na verdade, tudo destrói. Então, o grande desafio da igreja é o desafio de evangelizar e acordar as pessoas para o amor verdadeiro, desafiá-las. A igreja desafia a mim, Padre Paulo Ricardo, e me incomoda e diz: Padre Paulo Ricardo, saia do seu egoísmo e ame. Ora, dizer que eu não posso desafiar assim os homossexuais, ou os divorciados, ou os recasados, ou sei lá que situação de vida sexual a pessoa viva, dizer que existem grupos de pessoas que não podem receber esse desafio, é a maior falta de caridade. Isto estamos vendo naquilo que é interiormente dentro da igreja. Agora, a pergunta é: se é assim, o que é que nós precisamos fazer? Bom, a primeira coisa, nós precisamos nos dar conta de que existem pessoas que estão determinadas em implantar esta cultura em que o verdadeiro amor é impossível. Ou seja, uma cultura de morte, que é a cultura do desamor. A cultura de morte que diz que a criança não é um filho para ser amado, mas é um intruso a ser extirpado. Uma cultura que diz que o amor não acontece com uma aliança
indissolúvel, mas o amor, ele é volúvel e volátil, onde eu posso a cada momento trocar de pessoas. Então precisamos estudar essa cultura. Quem é que está querendo implantar isso? O Padre José Eduardo, então, nos colocou essa realidade. Uma realidade que está na cultura atual e que nós podemos estudar concretamente e ver como a coisa vem se desenvolvendo lá atrás. O Monsenhor Sanaúja começou a falar de 20 anos atrás. O Padre Eduardo foi mais longe e começou a falar de 100 anos atrás, com o marxismo. E assim nós vamos entendendo qual é o propósito. Alguém pode chegar e dizer, mas escuta aqui, vocês não estão, não são teóricos da conspiração, vocês estão achando, essas coisas estão acontecendo porque são os tempos modernos, as coisas estão acontecendo automaticamente. É assim mesmo, ninguém está planejando. Gente, se uma pedra cai num lugar, é um fenômeno irrelevante. Se 2 pedras caem no mesmo lugar, nossa, que coincidência. Se 3 pedras caem no mesmo lugar, puxa vida, hein? Vai ser sortudo assim lá na Cochinchina. Mas se 1000 pedras caem todas no mesmo lugar, existe uma inteligência que está fazendo com que essas pedras caiam no mesmo lugar. Não é simplesmente possível que uma unanimidade de pessoas, ao longo de tanto tempo, hajam em sintonia, todas na mesma direção, se não houver um pensamento comum. Não precisa ser que uma pessoa esteja liderando, não é isso. Mas elas pelo menos trocaram ideias para juntas irem na mesma direção. E isso está realmente acontecendo. O livro do Monsenhor Sanaúja nos coloca, não é, uma das pedras desse quebra-cabeça. Por que é que a cultura do mundo lá fora quer implantar o aborto, a ideologia de gênero, o gaysismo, e uma série de outras coisas que vocês vão ver aqui. De onde nasce tudo isso? Consensos, encontros internacionais, não é? Que povoaram principalmente a década de 90, que é o período, não é, que o livro transcorre, mostrando como peça por peça, dado por dado, as coisas foram caminhando. Essa é a importância desse livro, para a gente ter mais alguma coisa para a gente estudar e ir compreendendo as coisas. Agora, vejam, isto fora da igreja. E dentro da igreja, disse o Monsenhor Sanaúja, e aqui eu quero repetir para que fique bem claro, e dentro da igreja, nós temos inimigos da igreja que querem silenciar a igreja. Mas como é que você vai calar a igreja? Bom, o diabo já tentou durante alguns séculos calar a igreja, matando pessoas, colocando na prisão, e etc e tal. Mas aí o diabo começou a notar que ele estava fazendo mártires, e a igreja só ficava mais forte. Não é? Quanto mais mártires ele fazia, mais a igreja ficava convencida e aguerrida. Então, melhor forma, vamos criar um vírus de computador, um programinha na cabeça de cada cristão, que vá desativando a capacidade de o cristão evangelizar. O Monsenhor citou uma conferência em que, do ano 2000, se não me engano, em que se falou do que se espera das religiões.
É isso que está acontecendo dentro da igreja. O que se espera das religiões? Que as religiões não tenham dogmas. Isso quer dizer, pega o seu catecismo e rasga, cada um acha o que quiser. E que as religiões não façam proselitismo, ou seja, que as religiões não sejam missionárias. Para de converter o povo, nós temos que ser ecumênico. Você está sendo anticumênico, está convertendo as pessoas, pode parar. Pode parar de converter. Ah, mas nós temos que ser discípulos missionários. Sim, discípulos missionários quer dizer o seguinte: vá ao mundo para aprender. Do mundo a ser mundano. Não é isso que o documento de Aparecida quis dizer, mas é isso que os inimigos da igreja interpretam. Interpretam que nós temos que ir para o mundo para aprender com o mundo, a ser mundano. Ser discípulo missionário quer dizer o seguinte: vai, missionário do Senhor, e aprende com o mundo a ser safado como ele. É isso que a igreja pensa? Não. É isso que o documento de Aparecida ensinou? Não. Não é esse o magistério da igreja. Porque o Papa Bento XVI não teria dado a sua chancela ao documento de Aparecida se fosse esse o significado dessas palavras. Mas infelizmente é o que os inimigos da igreja interpretam, que nós cristãos temos que ir para o mundo, para os lugares mais mundanos possíveis, para fecundar o evangelho, mas não para converter ninguém. Ou seja, o resultado disso, gente, é evidente: a igreja se mundaniza. Então é uma igreja que, sem dogmas e sem missionariedade, está fadada à morte. Este vírus foi introjetado, está aí, o Senhor nos colocou, não é? O que se espera da religião hoje. E eu acho que não é difícil a gente enxergar pessoas que estão dizendo isso hoje em dia. O próprio Monsenhor citou que nessa conferência internacional quem representava o Brasil era Paulo Freire, mas depois que Paulo Freire morreu, veio então e foi substituído por Leonardo Boff. E assim as coisas vão acontecendo dentro da igreja. Então eu pergunto: esse é o magistério da igreja? É isso que os papas nos ensinam? É claro que não. É claro que não. Essa não é a igreja de Cristo. Não é desse jeito. Essa é a igreja da ONU. Mas não somos da igreja católica, apostólica, onista. Não é? Somos da igreja católica verdadeira. Então vamos, né, estudar, ver e, sobretudo, gente, que ninguém saia daqui nem desesperado e nem acabrunhado, esmagado pelas coisas que eu disse. Não, isso deve nos animar ainda mais. Que bom, eu sou chamado a amar esses irmãos também, iluminando, evangelizando, mostrando o grande desafio que é amar. Que beleza, gente, é viver a castidade. Ser livre para amar. As pessoas que vivem a verdadeira castidade são livres. Eu nunca vi uma pessoa dizer: eu sou viciado em castidade. A pessoa que é casta pode pecar a qualquer momento, é ou não é? Mas a pessoa que vive nas correntes e nos grilhões da impureza não pode ser livre a qualquer momento, a não ser que venha aquele que é o Senhor, que nos liberta e nos dê a sua graça. Que a Mãe Imaculada que nós celebramos hoje interceda por nós no céu e nos dê a graça de ser livres para viver a cultura da vida e do amor. Amém. Enquanto vocês vão terminando de formular as perguntas, podem ir levantando a mão, chamando aí o pessoal da equipe,
que eles se dirigirão até onde vocês estão para recolher essas perguntas. Enquanto isso, né, o Newton Júnior, consagrado da nossa comunidade, fará um apelo, um convite a todos nós que estamos aqui presentes. Boa noite a todos. Tudo bem? A gente fica muito feliz como comunidade, ficamos felizes em receber todos vocês. Vocês que nos acompanham pela internet também. E saber que aqui nessa noite a gente tem pessoas de muitos lugares, comunidades, cidades, movimentos, né? Que bom que nós estamos unidos aqui por essa cultura da vida, né? E que bom que, assim como o Padre Paulo disse, né? Que ele já esteve aqui várias vezes na comunidade também, já é de casa, viu? Sejam sempre bem-vindos. A comunidade Pantocrator nós temos recebido, sim, palestrantes, feito esses eventos, né? Todas as nossas ações, as nossas obras, porque nós queremos evangelizar cada vez mais. E vocês já sabem, né, que nós estamos numa campanha chamada Campanha Nossa Sede, para a compra da nossa sede, para a compra desta casa, onde aqui funcionam todas as nossas atividades de evangelização. Essa casa custa para nós R$2 milhões e nós temos hoje um grande desafio de conseguir mais benfeitores que nos ajudem mensalmente e a gente consiga fazer esse financiamento e a compra dessa casa. Então, de modo especial, nessa noite eu quero convidar vocês, né? Aqueles que não são benfeitores, a se tornarem benfeitores nessa noite, aqueles que puderem nos ajudar com uma contribuição um pouco maior, pedimos isso generosamente, porque isso é por uma obra, é por uma causa, e é por uma obra que trabalha, assim como nós vimos hoje, trabalha para a cultura da vida, cada vez mais, né? Para que a gente possa anunciar Cristo e levar as pessoas a entenderem e a viverem tudo isso, né? De maneira prática, como que nós podemos fazer isso? Vocês receberam um cartãozinho aí, que tem aí a Mãe da Divina Providência, que tem o texto da Providência, explica um pouco sobre a campanha, e atrás tem um lugar onde vocês podem escrever os dados de vocês, o valor da contribuição e entregar. Na saída da comunidade tem um balcão ali de captação, onde o pessoal vai estar por lá para receber, né? E o terço da misericórdia, da Divina Providência, vocês se unirem em oração com a gente por essa causa, né? Porque nós queremos evangelizar cada vez mais e levar essa cultura da vida cada vez mais, certo? Então, vocês podem fazer isso, vocês estão aí com lápis, quem precisar também já pode preencher. E no final, já deixar com o nosso pessoal lá na saída da comunidade. Para aqueles que nos acompanham pela internet, você também pode fazer essa contribuição, você também pode se tornar um benfeitor, acessando o nosso site www.nossasede.com.br, se associar, ser um benfeitor da comunidade Pantocrator e nos ajudar, né, cada vez mais a evangelizar. Quero ser garoto propaganda dessa causa e quero pedir a vocês aqui, né? Você que sentou em cima do santinho de Nossa Senhora, em desagravo a ela, você ter sentado em cima, leve o santinho e se comprometa não somente você ajudar naquilo que você realmente puder, mas conseguir pessoas que ajudem. Não é ser multiplicador. Tem aí o site. Porque acontece o seguinte, gente, é questão de urgência. Eles estão precisando, eles têm prazo, não é? Perder uma sede como essa, a gente vê como ela é cômoda, como é uma casa que realmente serve. E para nós, enquanto igreja, enquanto tal, seria muito ruim, não é? Então, ajudem mesmo no sentido de, eu não tenho dinheiro. Então, o que você tem, você dá. O que você não tem, você tem. Cara de pau, óleo de peroba, vai e pede. É incômodo pedir? É. Claro que é incômodo pedir. Mas é algo que certamente é uma obra de caridade. Quantas pessoas são conduzidas para o caminho de Deus pela obra da comunidade Pantocrator? Então é caridade mesmo, cristã. Tá bom? Pela conversão das pessoas, tá bom? Vamos também, quero também colocar no coração de Nossa Senhora esse pedido, ela que é a mãe das causas impossíveis. Então vamos
dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigado, Padre Paulo, por toda a ajuda. E enquanto alguns ainda estão terminando aí as perguntas, nós vamos passar uma cestinha de coleta, quem puder fazer alguma contribuição, para a gente também manter o evento, a gente poder investir cada vez mais, né? Hoje estamos transmitindo as nossas atividades cada vez mais pela internet, com muita qualidade, graças à sua ajuda, que nos faz chegar mais longe, né? E no final também nós temos lá na frente uma rifa no valor de R$2 para ajuda na campanha desse mês também, dos nossos gastos com a comunidade, com a obra, de produtos de Natal, produtos importados de Natal, uma rifa, uma cesta bem legal. Por R$2 você nos ajuda e concorre aí uma cesta bem legal para você levar, se você ganhar, já levar para a sua família também. Obrigado, Deus abençoe a todos. Lo que voy a recordar es una de las características, quizás la principal característica del magisterio ordinario y universal de la Iglesia. El magisterio ordinario y universal es aquel que dan los papas, a través de encíclicas, a través de los distintos documentos del Santo Padre, y además se le agregan, por ejemplo, ahora, después del Concilio Vaticano II, los sínodos aprobados por el Santo Padre. Bien, yo les digo lo siguiente: una de las características del magisterio ordinario y universal de la Iglesia es que guarde continuidad con el magisterio ordinario y universal de los pontífices anteriores. Nada que contradiga el magisterio ordinario y universal de los pontífices anteriores es válido. Yo me acuerdo, estudiábamos en Roma en el año 68, había mucha efervescencia con el tema de la Humane Vitae, y a nosotros los profesores de moral nos decían lo mismo: el Papa no va a dar una doctrina contraria a la tradición, pero si la diera, no se le debe obedecer. Traduzo pouco. Então, o que o Monsenhor está dizendo é o seguinte: para responder essa questão do sínodo, é necessário vocês saberem a característica principal do magistério ordinário e universal. Esses dois adjetivos são importantes: ordinário e universal da Igreja, que é um magistério infalível, né? Uma das manifestações do magistério infalível.
é o fato de que as manifestações do magistério, como as encíclicas dos papas, as exortações apostólicas, etc., e os sínodos, quando são aprovados pelos papas, para que estes ensinamentos sejam válidos, é necessário que esses ensinamentos estejam em sintonia com outros ensinamentos que foram dados pelos pontífices anteriores, pelos papas anteriores ao longo dos séculos. O Monsenhor se lembra que ele estudava em Roma em 1968, quando estava toda a polêmica da Humanae Vitae sobre os anticoncepcionais. Antes do documento ser proclamado, os professores de teologia diziam em sala de aula com toda clareza para os seminaristas e padres, para eles que estudavam: o Papa não dará um ensinamento novo diferente da tradição da Igreja. Quando o Papa Paulo VI falar dos anticoncepcionais, aquilo que ele vai falar estará em continuidade com o magistério da Igreja de sempre, o magistério de todos os papas anteriores. Mas, se por acaso o Papa Paulo VI desse um ensinamento contrário, nós não deveríamos obedecê-lo, porque esse magistério é inválido. Estão entendendo? Porque só é válido como magistério, manifestação do magistério infalível da Igreja, ou seja, o magistério ordinário e universal. Existe também o extraordinário, isso aqui eu que estou acrescentando a nota de rodapé, o extraordinário também existe, que é dos sínodos, das declarações ex cátedra, etc., né? Mas nós estamos falando das coisas ordinárias. E o magistério ordinário e universal, que é uma das manifestações do ensinamento infalível da Igreja, ele tem essa continuidade. Portanto, nenhum Papa irá ensinar algo contrário aos que os outros ensinaram. E se por acaso, por hipótese, alguém ensinasse uma coisa diferente, não poderíamos obedecê-lo. Bien, entonces ya, teniendo esto en cuenta, la conclusión es fácil. Los puntos innegociables enunciados por Benedicto XVI siguen siendo puntos innegociables. Que en este sínodo, que dura un año extraordinariamente, o más de un año, que en este sínodo se hayan expuesto doctrinas contrarias, directamente contrarias al Evangelio, no quiere decir que eso sea parte del magisterio. Todavía el sínodo no se ha cerrado. Pero aunque se hubiera cerrado el sínodo, aunque el Papa hubiera dado un documento, las cosas siguen como eran antes. Por supuesto que habrá mucha gente confundida y habrá que hacer apostolado con esa gente para decirles, mira, hay que hacer lo de antes. Hay que vivir lo de antes. Y también habrá sacerdotes y también habrá obispos confundidos. Yo no digo que de la confusión nos podamos salvar tan fácilmente, ¿no? Sim. Sim. Não, acho que está todo mundo por dentro da questão do sínodo, né? Do que é que se trata. Do que é que se andou discutindo no sínodo. Acho que não precisa explicar isso, né? Bom, então o Monsenhor diz que o sínodo, nós temos que lembrar o seguinte: aqueles pontos inegociáveis que nos ensinavam os papas anteriores, como por exemplo Bento XVI,
Quais são os pontos inegociáveis? Só para recordar, isso é uma nota de rodapé, o Monsenhor não disse, mas os pontos inegociáveis são: a vida humana, da sua concepção até a sua morte natural, deve ser respeitada. Que o matrimônio é composto por um homem e por uma mulher, é único e é indissolúvel, isso é inegociável. E a liberdade dos pais de educar os seus próprios filhos, isso também é inegociável. Esses 3 pontos que estão entre os valores inegociáveis da igreja, né? Esses pontos inegociáveis, eles continuam valendo, como antes. Então, é claro que quando de repente, no sínodo, se começa a discutir pontos que antes eram inegociáveis, acontece bastante confusão. Mas nós temos que entender o seguinte: esse sínodo dura 1 ano, extraordinariamente, e, portanto, ele ainda não se concluiu. Portanto, tudo o que foi dito e discutido até agora ainda não faz parte do magistério da igreja e, portanto, se não faz parte do magistério da igreja, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Mas se por acaso, por hipótese, o sínodo dissesse alguma coisa contrária ao magistério anterior, continua valendo aquilo que havia antes. Vale o que tinha antes. Ou seja, se por acaso acontecesse de um sínodo ensinar alguma coisa contrária àquilo que a igreja sempre ensinou, nós vamos ter muita confusão dentro da igreja, é evidente, e é evidente que no meio dessa confusão muitos padres e bispos vão ficar confundidos também eles, porque são seres humanos e se confundem igual aos outros, mas nós vamos ter que fazer o apostolado com as pessoas e esclarecer que continua valendo o que havia antes, porque é assim que a igreja ensina, e sempre ensinou isso. Portanto, não há novidade nenhuma nisso. Então nós só reiteramos, né, o convite a quem ainda não adquiriu o seu exemplar do livro Cultura de Morte, né, que poderá fazê-lo ainda nesse tempinho final que nós temos, e também poderão encontrar pelo site, né, ediçõescatólicas.com.br, né, e depois, agora já no final, vocês poderão formar uma fila, aqueles que desejarem, né, ter o seu exemplar autografado, poderão formar uma fila aqui diante do Monsenhor, para que ele assine aí os exemplares, e também poderão aí conversar com os demais conferencistas, tirar as fotos, cumprimentar e assim por diante. Nós da comunidade católica Pantocrator gostaríamos de agradecer imensamente ao Monsenhor Sanaúra, né, que esteve presente conosco aqui, brilhantou aí a nossa reflexão. Agradecemos igualmente ao Padre Paulo Ricardo, ao Padre José Eduardo, que também esteve conosco, e ao professor Felipe Neri, que também intermediou, proporcionou aí toda a organização deste encontro, e nós agradecemos também a presença de todos vocês que estiveram conosco. Uma salva de palmas aos nossos conferencistas. Agradecemos também aqueles que nos acompanharam pela internet, muito obrigado, e já os convidamos de antemão para que visitem o nosso conteúdo na internet, através do nosso site, né, www.pantocrator.org.br. Uma boa noite a todos vocês, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nos induca in tentazione, sed libera-nos a malo. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in
tentazione, se libera